Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Plínio Monteiro. Essa é uma videoaula sobre algumas métricas de marketing. Nessa aula em específica, eu vou falar sobre métricas de participação de mercado, métricas relacionadas à concentração de mercado e, finalmente, o preço prêmio. Dentre as métricas de marketing, talvez uma das mais populares e a das mais famosas é a métrica de participação de mercado. Em termos genéricos, essa métrica é muito simples de ser calculada, porque ela vai representar o percentual de um determinado mercado que pertence a uma empresa ou competidor. Em termos matemáticos, ela é muito simples de ser calculada. Bastaria você saber o volume da empresa, né, o volume vendido, ou a quantidade de clientes que a empresa tem, e dividir pelo número total de clientes do mercado. E se fosse um market share em termos de receitas, também bastaria pegar a receita da empresa e dividir pelo faturamento total de todas as empresas naquele mercado. Apesar de ser aparentemente simples de ser calculado, a gente tem alguns desafios no uso da participação de mercado. Um grande desafio é obter o denominador dessa fórmula, que, como a gente pode observar, o número de clientes da empresa ou o volume vendido, isso é o mínimo que a gente esperaria que a empresa saiba, da mesma forma que o seu faturamento. Mas como saber qual é o faturamento total de todas as empresas que atuam no mercado? Para isso, normalmente você teria que usar algum tipo de estimativa do total da demanda, ou mesmo usar dados de empresas de pesquisas, como a CNLC, que coletam esses dados através de pesquisas comprando dados de supermercados, por exemplo, grandes varejistas. Então, eles conseguem ter uma ideia do tamanho desse mercado. Então, o grande desafio dessa forma é justamente você identificar o denominador para você fazer o cálculo da participação de mercado. Além disso, existem outros dificultadores, como, por exemplo, qual tipo de mercado você está considerando? Você tem que considerar o mercado como um todo ou somente um segmento específico? Você considera somente as regiões onde você atua ou todas as regiões? Então, essas perguntas podem levar a números bem diferentes e pode ser que um número calculado por uma determinada premissa estratégica não seja válido para outra. Então, é muito importante você saber qual o recorte do mercado que você está dizendo e também saber a medida certa daquela aquele seu cálculo de participação de mercado. E mais uma vez, em relação ao cálculo do market share por volume ou de receitas, a gente também tem um indicador que pode ser mais adequado de acordo com a estratégia da empresa. Por exemplo, empresas que trabalham buscando grande volume de venda e que querem atingir uma grande parcela de mercado, possivelmente vai ser preferível para essa empresa atuar com market share por número de clientes ou volume de vendas. Por outro lado, aquelas empresas que trabalham com foco em um maior valor agregado, produtos mais caros ou de luxo, possivelmente vai fazer mais sentido para essa empresa trabalhar com market share a partir das receitas. Vamos então pegar um exemplo. Imagine que eu tenho um mercado onde eu tenho 5 competidores no mercado de automóveis. E eu tenho aqui uma tabela organizada onde eu tenho o volume de venda em milhares de unidades de cada uma dessas marcas de automóvel. E ao mesmo tempo eu tenho aqui a receita dessas diferentes marcas de automóvel naquele mercado. Então, para calcular o meu market share, eu vou pegar unidades vendidas pela empresa, seja unidades em volume ou receita, e dividir pelas somas das unidades do mercado, que é o total do mercado. Por exemplo, vamos calcular então o market share da marca Zipper em termos de volume de unidades. Então, eu pegaria esse 25, dividiria por 50, e isso vai dar 0,5. 0,5 representa 50% de participação de mercado. Da mesma forma, se eu pegar 375 mil e dividir pelo total do mercado em termos de receita, eu chegaria a uma participação de mercado de 40%. O que nós estamos percebendo aqui é que essa empresa, nesse caso específico, ela tem uma maior participação de mercado em volume do que em receitas. O que isso pode implicar em termos estratégicos? Vamos supor que essa empresa ela esteja buscando vender um grande volume de automóveis para um grande número de consumidores.
Ao passo que uma das estratégias que ela utiliza para fazer isso é cobrar um preço um pouco mais baixo para aquele seu automóvel. Se esse for o objetivo estratégico da empresa, faria muito mais sentido para ela considerar como uma métrica de performance o market share por volume de vendas. Nesse sentido, ela estaria muito bem posicionada nessa sua estratégia. Por outro lado, vamos pegar uma empresa, por exemplo, como essa aqui. Se a gente calcular o market share dela em termos de volume, é somente 10%, 5 dividido por 50. Por outro lado, o seu market share em termos de receita é de 13%. Se essa empresa ela tem um objetivo de ter um carro mais caro e atender a um nicho que está disposto a pagar um valor mais alto pelos automóveis, pode ser que ela ainda assim esteja bem posicionada, especialmente se ela estiver atuando num nicho de menor tamanho dentro daquele mercado como um todo. Por isso é muito importante a gente afunilar e saber qual é o tamanho do mercado que nós estamos trabalhando. Dependendo da análise, pode ser, por exemplo, que para essa empresa não faça sentido considerar todo esse mercado. Talvez ela deveria considerar somente aquele mercado que pertence ao grupo que ela pretende atender. Com isso, ela poderia até mesmo chegar a um outro nível de participação de mercado, seja em volume ou em receitas. Uma outra métrica auxiliar e que é normalmente vista como conjunta à análise da participação de mercado por volume e por receitas é o que nós chamamos de preço-prêmio. O preço-prêmio nada mais é do que a relação entre o preço médio que a empresa pratica e aquele preço médio de um mercado. Algumas vezes a gente também pode considerar esse preço-prêmio em relação a um competidor em específico, mas nesse caso estou falando preço-prêmio em relação à média de mercado. Se a gente fosse efetivamente calcular o preço-prêmio, nós deveríamos calcular o preço médio de venda da empresa e dividir pelo preço médio daquele mercado. Então, esse número, quando ele for menor do que 1, significa que aquela empresa ela tem um preço médio menor do que a média do mercado. E se ele for acima de 1, quer dizer, acima de 100%, significa que aquela empresa ela tem um preço médio acima da média de mercado. Mesmo que você não tenha acesso ao preço médio de cada produto, se você tem o volume de vendas e as receitas, você poderia chegar ao preço prêmio de duas formas. A primeira forma, que é o que eu quero apresentar aqui, é quando você utiliza as medidas de market share para chegar ao preço prêmio. Se você calcular o market share de receitas dividido pelo market share de volume, ele vai te dar exatamente qual o preço prêmio. Então, por exemplo, nessa marca Zipper, 0,4 dividido por 0,5 vai dar 0,8, ou 80%. Se você calculasse o preço médio desses veículos dessa empresa, você também chegaria ao mesmo resultado. Se você dividir a receita da empresa pelo volume vendido, você chegará a um preço médio de 15 mil dólares por unidade. Se você fizer esse cálculo para todos os veículos do mercado, que seria esse número dividido por esse, você vai chegar a 18,75. Se você fizer a divisão de 15 mil por 18.750, que é o preço médio do mercado, você vai chegar aos mesmos 80%. Ou seja, qual que é a vantagem de você usar essa fórmula aqui em cima? É que você não precisa saber o preço médio do produto para chegar ao valor do preço prêmio. Você bastaria saber qual é o market share de receitas e o volume para então saber qual é o preço prêmio. E observe como ele complementa o preço prêmio, complementa a análise do market share. A gente pode observar aqui que a Zipper, por exemplo, ela tem um preço prêmio de 80%, ou seja, ela cobra mais barato que os demais competidores. Isso é condizente com aquela estratégia que eu usei como exemplo anteriormente, onde a empresa ela tem um alto volume e um baixo market share de receita. Então, nesse caso, a empresa estaria sendo condizente com a utilização de um market share por volume como um determinante do seu sucesso estratégico. Enquanto essas empresas como a A1 e a Bose, elas têm um preço prêmio acima de 100%, ou seja, elas cobram um preço mais caro e talvez estejam atuando no nicho de mercado. Possivelmente para essas empresas, o market share por receitas faz mais sentido estratégico do que o market share por volume.
Como uma forma adicional da gente entender a estrutura de um determinado mercado, além dos índices de participação de mercado e preço-prêmio, é muito comum se analisar a concentração de mercado, que representa o grau em que um grupo pequeno de empresas responde pela maior parte da participação daquele mercado. Então, quais são as duas formas de você avaliar a concentração de mercado? Uma forma muito comum é a gente avaliar a concentração das maiores empresas. Basicamente, você teria que pegar as empresas com maior market share naquele mercado e somar a participação de um grupo de empresas. Por exemplo, as 3 maiores empresas ou as 4, 5 maiores empresas. Não é tão comum ter mais que 5 empresas para fazer esse cálculo de concentração de mercado. Então, normalmente, entre 3 e 5, se nós falamos de um mercado onde existem muitos competidores, ou um mercado muito fragmentado, onde existem muitas pequenas e médias empresas, normalmente a gente vai colocar uma concentração de mercado entre as 5 maiores. E se for um mercado mais que tende a um oligopólio, onde você tem poucas empresas concentrando o mercado, normalmente grandes empresas, você vai trabalhar com 3, às vezes até mesmo com uma empresa, né? E o que vai ser o índice Herfindahl? Esse é um índice muito comum, que ele utiliza uma métrica que é a soma dos quadrados das participações de mercado de todas as empresas existentes para saber se o mercado é mais concentrado ou não. Eu vou mostrar um exemplo sobre como aplicar esses dois índices e como ele é calculado no próximo slide. Voltando ao exemplo que nós já temos trabalhado, como nós iríamos calcular o Herfindahl e a concentração de mercado? Vamos calcular, por exemplo, a concentração de mercado nas 3 maiores empresas em termos de volume. Bastaria, então, somar 50% mais 70% mais 15%, então nós teríamos 85% de concentração de mercado entre as 3 maiores empresas em termos de volume. E qual seria a concentração em termos de receitas? Nós teríamos 40 mais 21, 61%, mais 20%, nós teríamos, então, 81%, aqui os números estão arredondados, seria 81,5 aproximadamente esse número. Ou seja, observando essas duas concentrações de mercado, aparentemente o mercado é mais concentrado em termos de volume do que em termos de receitas. Esses indicadores eles podem demonstrar se o mercado ele tende a ter uma maior competição ou uma menor competição. Quanto maior a concentração de um mercado, menor tende a ser a competição, dado que alguns poucos competidores eles dominam aquele mercado e possivelmente não sobra nem muito espaço para aqueles pequenos ganharem um destaque dentre o público-alvo. E como nós calculamos o Herfindahl? Basicamente, nós temos que pegar cada uma das medidas de market share e elevar ao quadrado. Então, nós vamos fazer 0,5 ao quadrado, 0,25, 0,2 ao quadrado, 0,04. Fazemos isso e somamos todos os quadrados das participações de mercado para todas as empresas que atuam naquele setor. Então, se nós somarmos esses quadrados da participação de mercado, para o volume está dando 0,33 e para a receita 0,27. O que vai acontecer com esse índice? Ele vai ser igual a 1 se uma empresa detiver 100% da participação de mercado. Então, toda vez que o mercado estiver todo na mão de uma empresa, ele vai ser igual a 1. E toda vez que esse mercado ele for muito equilibrado e todas as empresas tiverem praticamente a mesma participação de mercado, ele vai tender a 0. Então, esse é um índice que, quanto mais próximo de 1, mais ele é concentrado, mas ele não leva em conta somente as maiores empresas, ele leva em conta todas as empresas existentes, pelo menos aquelas que têm uma participação significativa naquele mercado. Sendo assim, ele não é um índice que leva em conta só a concentração no topo, mas sim a concentração em todos os níveis, por isso ele é mais fácil para você comparar setores e também ele leva em conta não só a distorção no topo, mas a distorção que pode haver dentre aqueles competidores médios e pequenos naquele mercado. Então, pessoal, com isso nós terminamos essa apresentação sobre alguns dos índices que são muito importantes para entender a estrutura de um determinado mercado, seja ele como ele está composto, dividido entre diferentes competidores, se ele é um mercado em que alguns competidores eles têm um maior crescimento ou não em termos de preço de venda e também para entender se o mercado é concentrado ou se existe uma maior competição nesse mercado. Então, por essa aula é isso.
Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!